pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Esse romance foi lançado aqui no Brasil em 1881 e é o primeiro romance da fase madura do autor. Aqui a gente está falando da passagem do autor da sua publicação romântica para a sua publicação realista. Machado acaba se tornando o principal nome do realismo, é quem a gente mais estuda na escola quando falamos dessa estética literária. E esse primeiro romance aqui já nos mostra por completo a estética que ele vai adotar. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval para dar com eles nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem onde o realismo o veio achar, comido de lazer e vermes, e por compaixão o transportou para os seus livros. E assim nós temos aqui um retrato do Rio de Janeiro e também um pouco mais do Brasil da segunda metade do século XIX. É o retrato dessa estratificação social, porque ainda há escravidão, embora já existam alguns ex-escravos. Há também a formação de uma classe média. Então nós encontramos todo tipo de sujeito possível daquele momento. E nós também temos uma crítica às classes mais altas, porque o próprio Brás Cubas, ele é rico de família. Ele tem uma posição social, ele é da elite. Mas ele não faz nada da vida. Ele foi para a Europa, estudou direito, voltou, ocupa um que outro cargo público, mas ele não é nada, ele não faz nada. Ele vive exclusivamente do status da classe alta. Isso faz com que ele tenha tempo ocioso para ficar pensando em qualquer coisa, como um medicamento, algo do tipo que ele queria criar, e que na verdade era só algo para levar o nome dele e deixar o nome dele escrito na posteridade. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplasto antipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. E é assim também que o autor coloca algo que fica para a posteridade do próprio autor, essa crítica com deboche. Muito do realismo do Machado de Assis é fundado nessa crítica debochada à sociedade. Ele não se importa com o que vão pensar dele, ele só quer fazer a crítica àquilo que ele discorda. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século, obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é todavia mais do que passatempo e menos do que apostolado. E aí que a gente chega em algo importante, mas por que é Memórias Póstumas de Brás Cubas? Sim, são as memórias póstumas do Brás Cubas. Se conta nesse livro a história da pessoa chamada Brás Cubas depois que ela morre. Se conta nesse livro a vida em terra, a vida mesmo do Brás Cubas, e essa vida é contada depois da morte dele. A questão é que quem conta é o próprio Brás Cubas, o defunto Brás Cubas, que vai falar da sua vida. Então são as memórias escritas pelo defunto, que depois da morte nos conta como foi a sua vida. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao fosso as lantejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisamente o que foi e o que deixou de ser, porque, em suma, já não há vizinhos, nem amigos, nem inimigos, nem conhecidos nem estranhos, não há plateia. E assim que nós temos um narrador despreocupado. Aqui narrador eu estou falando do Brás Cubas, já que é um livro em primeira pessoa. Aqui nós temos um Brás Cubas despreocupado, porque ele não precisa mais agradar ninguém nem fazer nada em sociedade.
Ele não é mais parte da sociedade, ele já morreu. E esse é um dos muitos aspectos que formam camadas dentro dessa história, porque nós temos o próprio Brás Cubas, que representava uma elite vazia e que tinha sua visão da sociedade. Nós tínhamos uma sociedade que era muito diferente daquela vista pelo Brás Cubas e que ele nem chegava a acessar, ele não tinha nenhum contato com ela. Nós temos também o próprio Machado de Assis, que escreve o livro, e sendo um livro em primeira pessoa, a gente pode dizer que ele tem muitos aspectos também do narrador. Porque, querendo ou não, quando se escreve em primeira pessoa, se está muito mais próximo de escrever de si do que escrever do personagem. E mesmo que Machado de Assis e Brás Cubas fossem completamente diferentes, nós temos todo o deboche do Machado de Assis como escritor dentro da fala do Brás Cubas. Nós também temos a camada da crítica social do Machado de Assis, ao colocar Brás Cubas, que deveria ser alguém muito superior, alguém que cursou o direito, alguém que ocupa cargos públicos, deveria colocar esse alguém como alguém superior, como alguém que entende do que faz e do que fala. E nós percebemos que o Brás Cubas é completamente vazio. E aqui eu quero falar do início do livro. Esse livro tem todos os trechos incríveis. E para mim um dos melhores é essa dedicatória do início do livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Da mesma forma que o início do livro vai colocar também muito do que a gente entende pela escrita do Machado. No capítulo 1 ele começa assim: óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo, diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Vejam que nós temos aqui um início de narrativa bem pessoal, bem interessante, algo que a gente não costuma ver escrito nos livros. Então aqui nós temos todas aquelas camadas que eu falei antes. Nós também vamos ter aqui um personagem que depois vai ter um livro próprio e que nós vamos conhecer bastante, que é o Quincas Borba. As calças de brim pardo tinham duas fortes joelheiras, enquanto as bainhas eram roídas pelo tacão de um botim sem misericórdia nem graxa. Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de 8 dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços e desabotoado. Aposto que não me conhece, senhor doutor Cubas, disse ele. Não me lembra. Sou o Borba, o Quincas Borba. E assim nós temos contato com vários personagens, dessa forma mesmo como ele descreveu o encontro com Quincas Borba. É tudo mesmo, parece uma pessoa simplesmente contando despreocupadamente a sua vida. Além disso, nós temos uma forma do texto muito interessante. Nós temos capítulos muito curtos, alguns de menos de uma página, de 2 ou 3 linhas, outros de poucas páginas. Por isso o livro tem muitos capítulos, não é para se assustar na hora que pegar o livro para ler. Ele tem uma leitura bem rápida, são só capítulos muito curtos. Nós temos também uma narrativa em primeira pessoa e um narrador que fala com o leitor, que faz aquela quebra da quarta parede. Parece aquele sitcom que os personagens se viram para a tela para falar com o público. É mais ou menos por aí. E ele faz isso não só para falar com o público, mas para falar sobre o livro que ele está escrevendo. Inutilidade. Mas, ou muito me engano, ou acabo de escrever um capítulo inútil. Da mesma forma, ele também faz isso para falar sobre o que ele está escrevendo, que explica o anterior.
Há coisas que melhor se dizem calando, tal é a matéria do capítulo anterior. E também há algumas oportunidades em que ele fala com o leitor meio que como se estivesse explicando decisões que ele tomou em relação ao texto, ou como se estivesse organizando o texto enquanto ele está escrevendo. Tem um capítulo em que ele escreve todo o capítulo dizendo algo que aconteceu antes do que acontece no capítulo anterior, e ali no finalzinho ele diz: isso caberia melhor se estivesse antes do capítulo anterior. Só que essa intervenção dá um aspecto bem interessante, porque quando a gente lê o capítulo seguinte, a nossa percepção do que a gente entendeu do capítulo anterior muda. Muda todo o nosso entendimento em relação àquele ato e àqueles personagens. Há também capítulos formados apenas por pontos. O velho diálogo de Adão e Eva. E aqui nós temos as falas que seriam de Brás Cubas e de Virgília, que é a sua amante, mas nós não temos as falas, temos apenas pontos, interrogação, exclamação. E me parece que há muitas interpretações para isso. Primeiro que o diálogo entre dois amantes é quase sempre muito parecido, então como que se não precisasse dizer quais são as palavras. E também porque isso pode doer em Brás Cubas, já que ele está morto agora e não está mais com a sua amante. Enfim, teriam muitas possibilidades para o fato de ele usar esses pontos. A questão é que com os pontos ele fala tanto ou até mais do que ele falaria se usasse palavras. Bom, esse romance é infinito, poderia ficar horas aqui falando sobre ele. Esses são só alguns aspectos que eu separei para falar aqui agora. Então essa foi uma análise parcial, só bem pequena, do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, do grande Machado de Assis. Até os próximos vídeos!